Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 36. Neste capítulo nós lemos assim: Voltando de Gergesa à costa ocidental, Jesus encontrou uma multidão para o receber, e saudaram-no com alegria. Permaneceu por algum tempo nas proximidades do lago, ensinando e curando, dirigindo-se em seguida à casa de Levi Mateus para encontrar-se com os publicanos no banquete. Ali o achou Jairo, príncipe da sinagoga. Esse judeu foi ter com Jesus em grande aflição e atirou-se-lhe aos pés, exclamando: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Jesus partiu imediatamente com o príncipe. Não era longe a casa do príncipe, mas Jesus e seus companheiros avançaram lentamente, pois a turba o comprimia de todos os lados. O ansioso pai impacientava-se com a demora. Jesus, porém, compadecendo-se do povo, detinha-se aqui e ali para aliviar algum sofrimento ou confortar um coração turbado. Quando ainda em caminho, o mensageiro chegou abrindo passagem por entre a multidão, levando a Jairo a notícia do falecimento da filha, e dizendo ser inútil incomodar mais o mestre. As palavras foram ouvidas por Jesus. Não temas, disse ele, crê somente e será salva. Jairo achegou-se mais para o Salvador, e juntos apressaram-se para a casa dele. Já os pranteadores e os tocadores de flauta ali estavam, enchendo os ares com seus clamores. A presença da multidão e o tumulto feriram o espírito de Jesus. Procurou fazê-lo silenciar, dizendo: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eles se indignaram ante as palavras do estranho. Tinham visto a menina nos braços da morte e riram-se desdenhosamente dele. Pedindo a todos que deixassem a casa, Jesus levou consigo o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e juntos entraram na câmara mortuária. Jesus aproximou-se do leito e, tomando a mão da menina na sua, proferiu brandamente, na linguagem familiar de sua casa, as palavras: Menina, a ti te rogo, levanta-te. Um tremor perpassou-lhe instantaneamente pelo corpo. Volveram as pulsações da vida. Os lábios descerraram-se num sorriso. Os olhos abriram-se como se despertasse do sono, e a menina olhou admirada ao grupo que a rodeava. Ergueu-se e os pais estreitaram-na, chorando de alegria. De caminho para a casa do príncipe, Jesus encontrara entre a multidão uma pobre mulher que por 12 anos sofrera de um mal que lhe tornava um fardo à existência. Consumira todos os seus recursos com médicos e remédios, para ser afinal declarada incurável. Reviveu-lhe, porém, a esperança ao ouvir falar das curas operadas por Cristo. Teve a certeza de que, se tão somente pudesse ir ter com ele, havia de recobrar a saúde. Fraca e sofrendo, chegou à beira-mar
onde ele estava ensinando, e tentou romper a multidão, mas em vão. Começara a desesperar quando, abrindo caminho por entre o povo, ele chegou perto de onde ela estava. Quando ele ia passando, ela avançou, conseguindo tocar-lhe de leve na orla do vestido. No mesmo instante, sentiu que estava sã. Cheia de gratidão, buscou retirar-se dentre o povo. Mas Jesus deteve-se de repente, e o povo parou com ele. Voltou-se e, numa voz distintamente ouvida, acima do burburinho da multidão, indagou: quem é que me tocou? O povo respondeu a essa pergunta com uma expressão de surpresa. Impelido de todos os lados, rudemente comprimido daqui e dali como ele estava, parecia esta uma estranha interrogação. Pedro, sempre pronto a falar, disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? Jesus respondeu: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. O Salvador podia distinguir o toque da fé do casual contato da turba descuidosa. Essa confiança não devia passar sem comentário. Queria dirigir à humilde mulher palavras de conforto que lhe serviriam de fonte de alegria. Vendo ela que era inútil querer ocultar-se, adiantou-se tremendo e lançou-se-lhe aos pés. Com lágrimas de gratidão, contou a história de seus sofrimentos e como encontrar alívio. Jesus disse brandamente: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. A turba admirada não sentira nenhum acréscimo de poder vital. Mas quando a sofredora mulher estendeu a mão para tocá-lo, crendo que se restabeleceria, experimentou a vivificadora virtude. Assim, nas coisas espirituais. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como o Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual à verdade. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo. Devemos crer nele. Fé genuína é vida. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que recebera. Nossa confissão de sua fidelidade é um meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Esses preciosos reconhecimentos para louvor da glória de sua graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder eficaz para a salvação. O Senhor opera continuamente em benefício da humanidade. Está sem cessar concedendo suas dádivas. Ergue o enfermo do leito em que sofre, livra os homens de perigos a eles invisíveis, envia anjos celestes para os salvar de calamidades, guardá-los de peste que ande da escuridão e de mortandade que assole ao meio-dia. Mas os corações não são impressionados. Ele entregou todas as riquezas do céu para os redimir, e todavia andam alheios ao seu grande amor. Por sua falta de reconhecimento, cerram o coração à graça divina. É para nosso próprio benefício que conservamos sempre vívidos na memória todos os dons divinos. A alma que corresponde à graça de Cristo será como um jardim regado. Sua saúde brotará apressadamente. Sua luz rompeu nas trevas, e a glória do Senhor se verá sobre ela. Lembremos, pois, a amorável bondade do Senhor e a multidão de suas ternas misericórdias. Como o povo de Israel, empilhemos nossas pedras de testemunho e sobre elas inscrevamos a preciosa história do que Deus tem feito por nós.
E ao recordar seu trato para conosco em nosso peregrinar, declararemos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Jairo era um homem importante. As pessoas gostam de ter amizade com gente que é popular e tem poder. Jairo tinha um problema. A sua filha estava enferma. Os líderes da religião judaica, por preconceito, procuravam estar longe de Cristo. Mas Jairo, na sua necessidade, rompeu todas as barreiras e buscou Jesus. Foi até Cristo como a sua última opção, o auxílio que lhe restava. E na presença de Jesus, clama com todo ardor pela cura da sua querida filha. Mas algo muito ruim na concepção de Jairo aconteceu. Pelas circunstâncias, Jesus se demorou. Jesus não agiu de maneira tão rápida quanto ele esperava. Não o atendeu tão prontamente como talvez outras pessoas o fizessem, especialmente porque ele era alguém importante. Pedidos de pessoas importantes sempre recebem atenção prioritária. Mas para Jesus, posição, cargo, poder não representam virtude adicional. Jesus não se apressa em função dessas coisas exteriores. Jairo, da sua angústia, via os minutos transformando-se em horas, a multidão andando lentamente. E essa angústia intensificou-se quando alguém se aproxima dele e diz: desista, Jairo. Não adianta você ficar incomodando o mestre. Ele tem muita coisa para fazer. É tarde demais. A sua filha já morreu. É muito triste quando nós chegamos aos limites da vida. Nós lutamos desesperadamente para mudar as circunstâncias enquanto ainda existe esperança. Mas quando as barreiras da esperança são vencidas, quando não resta mais nada a que você possa se apegar, nada em que você possa depositar a fé, isso faz sangrar o coração. Para o servo que foi à busca de Jairo, tudo estava perdido. Não havia mais possibilidade de retorno. Você já chegou a circunstâncias assim? Em que todas as suas esperanças desapareceram? Jairo, no seu desespero, foi tentado a desistir, abandonar a multidão e apressar-se para casa para chorar a morte da filha. Mas Jesus, olhando para ele, disse: não tema, creia somente. Não desista, ainda que, segundo as suas expectativas, não haja mais motivo para confiança. Se você confiar, você terá sua filha de volta. E Jairo permaneceu junto da multidão, que atropelava Jesus por todo o caminho. Eram muitas as demandas, muitos os pedidos. No meio de todos aqueles que ansiavam a bênção de Jesus, havia uma mulher. A Bíblia não menciona o seu nome. Nós não sabemos a sua origem, as circunstâncias econômicas, sociais em que ela vivia. A Bíblia apenas diz que ela era doente e que na sua doença havia gastado todos os seus recursos sem obter nenhum resultado. Não podendo obter resposta através de outros meios, ela decide buscar Jesus. Mas como chegar até Jesus
se tantas as pessoas a impediam de estar com ele. É algo trágico, sabe? Que muitos daqueles que seguem Jesus não são um auxílio para que as pessoas carentes, necessitadas, doentes, pecadoras encontrem Jesus. Frequentemente, os seguidores de Jesus se transformam numa barreira, atrapalham aqueles que querem achar Jesus. A igreja devia ser uma bênção, uma ajuda, mas não é assim que acontece. Frequentemente, os seguidores de Jesus se transformam em pedras de tropeço. O seu testemunho, a sua ação, as suas palavras desestimulam a busca daqueles que verdadeiramente querem encontrar Jesus. Esta mulher se esforça para chegar o mais perto possível de Cristo. E, de repente, quando ela percebe que Jesus estava perto dela, ela estende a mão e timidamente, discretamente, toca a orla das vestes de Jesus. Ninguém percebeu, mas Jesus notou. Porque para Jesus não existe clamor escondido, não existe sofrimento ou busca oculta, não existe necessidade que ele não vê, que ele não saiba. Você pode ter certeza que Jesus agora enxerga exatamente a sua vida. Jesus sabe exatamente agora quais são as suas ansiedades, quais são as suas necessidades, quais são as suas súplicas, quais são as suas crises. Jesus sabe qual é o grito silencioso do seu coração. Seu cônjuge pode não entender você. Aqueles que moram sob o mesmo teto podem não compreender sua necessidade. Mas Jesus sabe. Jesus ouve. Jesus vê. Jesus sentiu o toque. E imediatamente Jesus para e pergunta: quem me tocou? Alguém poderia perguntar: por que haveria Jesus de expor a mulher diante de todos? Ela queria passar despercebida, mas a bênção não é verdadeiramente bênção se ela permanece escondida. A bênção tem duas dimensões. A primeira é o milagre em si. A segunda é a extensão do milagre, quando esse milagre é compartilhado, é dividido, é contado para os outros. Quando paramos para contar as misericórdias do Senhor, então um outro milagre acontece, o nosso coração se enche de energia, de entusiasmo, de forças, de motivação, a fé se renova e nós temos então condições para sair e continuar vivendo a vida, enfrentando os problemas que ainda estão ao nosso lado. Aqueles que apenas recebem as bênçãos e as guardam para si são infelizes. Quando você esconde a bênção, além de prejudicar a você mesmo, você está roubando a Deus de algo que lhe é devido. Portanto, para ajudar aquela pobre mulher, para aumentar a bênção, o tamanho do milagre, Jesus pergunta: quem me tocou? A mulher revela-se e diz: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus louva dizendo: mulher, não fique envergonhada. Não foi o poder da minha roupa, não foi o gesto externo do toque. Foi a tua confiança no poder de Deus que te curou. Vai em paz. Este é Jesus.
Você precisa de Jesus neste dia. Ele não está distante de você. Ele ainda está acessível ao seu toque. Toque-o com a mão da fé. Quanto a Jairo, ele ainda continuava em angústia. Talvez agora um pouco mais fortalecido pelo testemunho da cura da mulher. Logo aproximam-se da sua casa. Havia tumulto lá. Havia agitação. Havia pranto. As coisas estavam completamente fora do normal. Jesus dirige-se à multidão e diz: por que vocês estão agitados? Por que vocês estão neste tumulto tão grande? Não há razão para isso. Desespero faz parte da vida. Mas o que o desespero resolve? O que o desespero muda? Nas crises, é difícil dizermos: não se desespere. A multidão riu de Jesus. Como é que ele diz: não se desesperem? A menina morreu. Os seres humanos só olham o que é óbvio. Os seres humanos não conseguem enxergar um palmo além do nariz. Por isso justificam a sua ansiedade, o seu desespero, que acrescenta apenas sofrimento e não pode mudar absolutamente nada. Jesus chama os pais da menina, e Pedro, Tiago e João, e entra no quarto da morte. A multidão ficou de fora, porque a multidão era incrédula, e aqueles que não creem não podem ver os milagres de Deus. Para ver os milagres do Senhor, nós precisamos primeiro ter fé. Ali dentro do quarto, Jesus ordena a menina e, de repente, a vida reassume aquele corpo morto. E as lágrimas, a tristeza, se transformam em alegria. Jairo, no caminho, achava que Jesus estava demorando. O que Jairo não sabia é que Jesus nunca se atrasa. Jesus sempre chega na hora certa. Se Jesus houvesse chegado antes, seria uma cura a mais. Mas agora, não era apenas uma cura. Era o milagre de uma ressurreição. Entenda que quando parece que Jesus demora, essa demora, embora dolorosa, Jesus a transforma em bênção. Nada é em vão. Deus usa até mesmo a aparente demora como bênção. Confie nele. Eu não sei qual é o seu pedido, qual a sua necessidade, qual a sua história. Eu não sei quantos recursos você já buscou. Não sei do tamanho da sua ansiedade e da sua desesperança. Mas eu insisto com você. Confie em Jesus. Ele ainda é o Deus dos milagres. Ele ainda é o Deus das causas impossíveis. Ele ainda é o Deus que ouve cada clamor, que vê cada necessidade, que atende cada gemido do coração. Que neste dia, Jesus
seja a diferença na sua história. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.